Buenas noches a todos por parte de la SOCEN UPCD. Sean todos bienvenidos al día de hoy de la primera jornada de la metodología de la investigación académica de la SOCEN UPCD. Mi nombre es Juliana, soy la actual presidente de la SOCEN UPCD y para mí es un placer compartir este espacio del día de hoy con todos ustedes. Para empezar la ponencia del día de hoy, la SOCEN tuve el placer de contar con la colaboración de la profesora doutora Sandra do Rocio Ferreira Leal, quien nos va a hablar sobre la importancia de la investigación en la formación académica. Para dar una pequeña reseña de la doctora Sandra, es licenciada en Letras Português e Inglês por la Universidade Estadual de Ponta Grossa, UEPG, Magister em Educação por la Universidade Estadual de Campinas, Doctora em Educação por la Universidade Estadual de Ponta Grossa, miembro del Grupo de Estudios e Investigação, História, Sociedade e Educação para o Brasil, ISTA-UBR Campos Gerais, coordenadora de proyectos de docencia, investigación y extensión. Trabajó como coordinadora pedagógica en el programa Proletramento, Alfabetização y Linguagem. Coordinou el programa institucional de becas de iniciación a la docencia, PIBID. Trabajó como docente en el programa Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Correta, PNAIC. Professora de cursos de grado em Literatura e Pedagogia e cursos de pós-grado em la UEPG. Adelante e muitas gracias por el espaço. Boa noite a todos os participantes e a todas as participantes deste evento. É um prazer estar aqui com vocês e dividir um pouco da minha experiência enquanto educadora, pesquisadora e extensionista. Como sempre morei e trabalhei no Brasil, é desse contexto, é a essa realidade que me reporto. Embora não conheça muito da realidade educacional do Paraguai, é inegável que em qualquer realidade que se prime pela qualidade da formação acadêmica, o tripé ensino, pesquisa, extensão precisa estar presente. Não apenas enriquecendo os documentos que regem os cursos de graduação, mas como uma realidade constante e atuante em todas as áreas do conhecimento. Moito e Andrade, 2019, reforçam essa postura quando afirmam que essa tríade, ou seja, ensino, pesquisa e extensão, além de contribuir para a produção universitária, contempla o papel solidário, social e cultural para com a sociedade. Denker, 2002, vai além ao afirmar que uma formação sólida beneficia não apenas o profissional, mas também a organização onde ele irá atuar. O profissional que adquiriu ao longo da sua graduação, de forma cumulativa, conhecimentos teórico-práticos e habilidades investigativas, desempenhará suas atividades profissionais com segurança, eficiência e criatividade. Será um profissional respaldado pela praxis, termo que designa a atividade de transformação das circunstâncias, as quais nos determinam a formar ideias, desejos, vontades, teorias, que por sua vez, simultaneamente, nos determinam a criar na prática novas circunstâncias e assim por diante. De modo que nem a teoria se cristaliza como um dogma e nem a prática se cristaliza numa alienação. Entendo que ensino, pesquisa e extensão apresentam características específicas. No entanto, são práticas formativas que se entrecruzam, que se interpenetram num processo contínuo de retroalimentação, também denominado de feedback, cujo significado técnico é retorno da informação ou do processo.
O gráfico que vocês estão vendo na tela agora ilustra bem isso, a interatividade entre os três pilares do tripé, pois um alimenta o outro num movimento contínuo de praxis educativa. Observem que há uma interdependência entre eles, muito embora haja características específicas no ensino, na extensão e na pesquisa. Mas quando o ensino pode, se apoiar na extensão e na pesquisa, com certeza a sua qualidade será diferenciada. A mesma coisa quando a extensão pode também se apoiar na base dada pelo ensino e na investigação proposta pela pesquisa, vai atender muito mais aos anseios da comunidade. E o mesmo vai acontecer com a pesquisa, quando ela surge a partir das inquietações geradas pelo ensino ou dos questionamentos, das inquietações e das contradições geradas pelo campo onde estão sendo aplicados os projetos de extensão. Essa pesquisa certamente trará respostas, trará novas inquietações, abrirá portas para novas pesquisas, novas investigações. E é justamente isso que caracteriza a praxis educativa, esse movimento constante da teoria à prática e da prática à teoria, evitando a cristalização, evitando que se tome o conhecimento como algo pronto e acabado, não é mesmo? É isso que nós não queremos que aconteça. Nessa perspectiva é que dividi minha fala em 3 momentos. Iniciarei reforçando a importância e indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Na sequência, darei ênfase à pesquisa, não por considerá-la mais relevante que o ensino e a extensão, mas porque tenho percebido durante toda a minha trajetória acadêmica e docente o quanto a pesquisa tem sido tratada com menosprezo pelos órgãos governamentais, utilizada como um complemento de carga horária ou uma atividade realizada sem carga horária pela maioria dos professores pesquisadores das instituições brasileiras de ensino superior. E em decorrência disso e da não familiaridade com essa prática ao longo da vida estudantil da maioria dos acadêmicos, há por eles um grande desinteresse pela realização de pesquisas e a sua respectiva divulgação, ou melhor, pela respectiva divulgação dos resultados dessas pesquisas, por meio da participação em eventos, produção de artigos científicos, resumos expandidos, banners, capítulos de livros físicos e virtuais, dentre outras formas de socialização do conhecimento produzido. E num terceiro momento, falarei um pouco da minha experiência com ensino, pesquisa e extensão na Universidade Estadual de Ponta Grossa, também conhecida como UEPG. Então vamos lá. Trouxe novamente aquela tela que nós tínhamos visto anteriormente sobre o ensino, a extensão e a pesquisa, porque nós vamos falar sobre isso e eu acho que ela ilustra muito bem a nossa fala. Em se tratando de ensino, pesquisa e extensão, para que essas 3 práticas se tornem modalidades efetivas de formação acadêmica, num contínuo ir e vir da teoria à prática e da prática à teoria, é necessário que haja metodologias que contribuam para um equilíbrio interativo entre elas, de maneira que os acadêmicos visualizem essa tríade, absorvam os seus benefícios e levem para o exercício de suas profissões essa curiosidade investigativa científica que deve permear essas práticas. Severino, 2017, salienta que o processo de ensino e aprendizado resulta no conhecimento, que pode ser apenas uma repetição do que os autores nos falam ou pode ser uma nova construção do conhecimento. As teorias repassadas pelos educadores
que podem e devem ser aplicadas na prática, à comunidade, em forma de projetos de extensão, por exemplo, são extremamente importantes. Tais projetos, ao confrontarem a teoria e a prática, geram dúvidas, questionamentos, perguntas, inquietações, contradições, inovações, que precisam passar pelo crivo da razão científica, ou seja, serem objetos ou fontes de pesquisa. Basicamente, toda ideia fundamentada por meio do empirismo, isto é, por meio exclusivamente da experiência vivida, não é o bastante para qualquer comprovação científica. Portanto, cabe à pesquisa essa investigação. Severino 2017 ainda afirma que os objetos a serem pesquisados devem estar inteiramente interligados à sociedade, mantendo uma prática que resulte em uma constante análise crítica dos benefícios que os profissionais de qualquer área do conhecimento estão oferecendo à sociedade, não somente como algo técnico, algo científico, mas como algo prático, né? Algo que eles possam realmente utilizar, fazer uso, serem beneficiados com aquilo. Pozo, 1998, ressalta que ensinar os alunos a resolver problemas supõe dotá-los da capacidade de aprender a aprender, no sentido de habituá-los a encontrar por si mesmos respostas às perguntas que os inquietam ou que precisam responder, ao invés de esperar uma resposta já elaborada por outros e transmitida pelos livros ou pelos professores. Eis a essência do ensino: não oferecer o conhecimento como algo pronto e acabado, como eu já disse anteriormente, mas sim como um caminho que abre portas para tantos outros caminhos que serão visualizados e vivenciados nos projetos de extensão e de pesquisa. A inclusão dos acadêmicos em trabalhos de extensão faz com que haja a saída da sala de aula e dos laboratórios para o encontro físico com a população, pois a obtenção do conhecimento se desenvolve também na prática. Santos e Passaglio, 2016, destacam que é na extensão, uma prévia para os estágios e para a vida profissional, que o acadêmico se envolve em situações onde o conhecimento de forma passiva migra para uma forma ativa. Dessa forma, o acadêmico, por meio dessa interatividade, recebe estímulos que facilitam o desenvolvimento de habilidades distintas, como confrontar a teoria assimilada à prática vivenciada, analisar criticamente o campo profissional, desenvolver uma postura ética e crítica, aprender a socializar conhecimentos com seus pares, transmitir conhecimentos a públicos distintos, dentre outras habilidades. A extensão universitária resulta em uma ampliação do conhecimento intrínseco, que é o próprio de cada um, é o conhecimento que cada um possui, convertido em ação extrínseca, ou seja, esse conhecimento que cada um possui colocado à disposição de todos. O acadêmico, então, passa de absorvedor do conhecimento para um transportador e transformador do saber. A extensão pode ser entendida como processo educativo, cultural e científico de intervenção nos processos sociais e de identificação de problemas da sociedade. Mas aí surge uma questão: de que adiantaria apenas identificar problemas? Para resolver essa questão, temos a pesquisa, que complementa o tripé e que oportuniza a inclusão dos acadêmicos no processo de materialização do saber,
a partir da produção de novos conhecimentos baseados em problemas emergentes da prática social. Em outras palavras, ensino, pesquisa e extensão são faces distintas com uma mesma finalidade, a formação acadêmica de qualidade, ou seja, composta por conhecimentos já construídos e consolidados, que são adquiridos via ensino, oferecido nas instituições de ensino superior. Essa formação também passa pela aplicação desses conhecimentos na e para a sociedade. E onde que vai acontecer essa aplicação? Em escolas, hospitais, empresas e outros espaços com as devidas adaptações de tempo, espaço físico, condições econômicas, sociais, educacionais, dentre outras variantes, via projetos de extensão. E o retorno à universidade com todas as indagações provenientes das disparidades entre teoria e prática. É a constante postura investigativa do acadêmico e depois do profissional, via pesquisa, que impulsiona a retroalimentação do ensino, da extensão e depois de formado, da sua atuação profissional, pois gera novos conhecimentos, novas inquietações, novas pesquisas, novas produções de conhecimento. A participação dos alunos nas atividades destacadas na tríade contribui para e com a sociedade do conhecimento. Formam-se pessoas com visão humanística e tecnicamente atualizadas. Mas, para que isso ocorra, os mesmos precisam ser ensinados por professores não alienados. E o que significa isso? Que não prezam ser apenas os detentores do saber, mas que vão além, assumindo o papel de mediadores da informação, de maneira a transformar tais informações em conhecimento construído conjuntamente. Assim, a sociedade do conhecimento se amplia e se torna um grande processo de formação continuada, contribuindo tanto para o bem social quanto para o campo profissional dos acadêmicos envolvidos. Muito embora as três modalidades formativas tenham igual valor na formação acadêmica, darei destaque à pesquisa, por entender que ainda tem sido a parte mais frágil dessa tríade, por razões como falta de incentivo financeiro dos governos federal, estadual e municipal, carga excessiva de aulas dos professores, o que dificulta o desenvolvimento e orientação de projetos de pesquisa. Uma certa preferência pela extensão, pois os projetos são desenvolvidos a curto prazo, e também por haver uma cultura equivocada de achar que pesquisa é somente atividade acadêmica, de acesso restrito, e nunca uma atividade que deve permear a vida acadêmica do formando e a vida profissional do formado. Ignora-se que é ela, a pesquisa, que garantirá a saudável e necessária curiosidade científica, que vai gerar ou vai oportunizar sempre a atualização do profissional e a produção de novos conhecimentos, além do constante ir e vir da teoria à prática, ou seja, uma constante praxis educativa ou uma praxis educativa permanente. A pesquisa pode ser uma ótima metodologia de ensino durante a graduação, fundando uma nova forma de aprendizado. Metodologia, que significa na origem do termo, estudo dos caminhos, dos instrumentos usados para se fazer ciência, ao mesmo tempo que visa conhecer caminhos do processo científico, também problematiza criticamente, no sentido de indagar os limites da ciência,
seja com referência à capacidade de conhecer, seja com referência à capacidade de intervir na realidade. Essa é a visão de Pedro Demo, 1995. Nessa mesma linha de pensamento, Severino, 2017, afirma que o conhecimento se dá como construção do objeto que se conhece. Para esse autor, só se pode aprender pesquisando. Em outras palavras, é possível dizer que a pesquisa faz parte de uma metodologia própria de educar, de formar o futuro profissional. O slide que está aparecendo agora mostra os passos para uma pesquisa e ilustra muito bem a interdependência entre ensino, pesquisa e extensão. Observem lá. Qual é o primeiro passo apontado ali? A pesquisa se inicia com uma pergunta. E essa pergunta surge do nada? Não. Essa pergunta surge dentro das aulas, né, no processo de ensino, das aulas regulares que nós temos, que nós podemos questionar a teoria que está sendo apresentada. Podem surgir muitas dúvidas, muitas perguntas, muitas inquietações que podem dar margem a uma pesquisa. E também essas perguntas podem surgir na aplicação de projetos extensionistas, quando nós estamos lá no nosso campo de atuação e quando confrontamos a teoria com a prática e vemos que há muitas vezes uma lacuna entre elas. Então veja a interdependência entre ensino, pesquisa e extensão. O segundo passo é ter conhecimentos sólidos sobre a área de estudo do objeto a ser investigado. Esse conhecimento nós vamos adquirir via ensino, não é mesmo? E não é possível pesquisar tudo, nós não podemos dar conta de tudo, nós temos que fazer um recorte, nós temos que buscar afunilar, né? E isso nós conseguimos fazer também via ensino e também via projetos de extensão, quando nós escolhemos uma área específica e elaboramos um projeto extensionista dentro daquela especificidade. E para que nós possamos colocar em prática esse projeto, nós temos que estudar mais aquela área escolhida. Um terceiro passo é o planejamento detalhado de todas as etapas da pesquisa, que nada mais é que a elaboração do projeto de pesquisa. Mas eu também posso elaborar um projeto de ensino, eu também posso elaborar um projeto de extensão e vou elaborar um projeto de pesquisa. No caso desses projetos, acontece a mesma coisa que o tripé ensino, pesquisa e extensão. Cada um tem as suas especificidades. No entanto, há muita coisa em comum entre eles. E é possível fazer articulações, ter um projeto de ensino que agregue como metodologia a extensão e a pesquisa. Ou ter um projeto extensionista que trabalhe com questões de ensino e que também gere uma pesquisa. E também podemos ter um projeto de pesquisa que parte claramente de um projeto de extensão e finaliza, né, os seus resultados direcionam para uma reformulação, uma retroalimentação do ensino. E o quarto passo, escolha do método científico mais adequado. Né? Há vários métodos científicos e para que nós possamos escolher o mais adequado para a nossa investigação, é necessário conhecer, não apenas teoricamente, mas vivenciar essa diversidade. E isso é possível quando as várias disciplinas no nosso curso de graduação trabalham com uma metodologia de ensino que privilegia a pesquisa. Então, isso é muito importante. É importante salientar que as melhores condições de ensino e extensão são oportunizadas pelos docentes que estão engajados em pesquisas teóricas ou aplicadas, porque incentivam, pelo exemplo, seus alunos e os inserem nesse universo, propiciando assim a construção mútua de conhecimentos. Tenório e Beraldi, 2010, asseveram que o relacionamento com o professor orientador é uma das experiências mais valiosas de um projeto de iniciação científica.
o orientador reserva atenção especial ao seu aluno, possibilitando uma troca de experiências e conhecimentos que constituem um aprendizado único no currículo do graduando. Os valores de um professor são facilmente transmitidos ao seu orientando, por constituir uma figura de grande influência e respeito para ele. Na medicina, esse fato ganha ainda mais importância, pois, como afirma um Tenório e Beraldi, 2010, quando o professor orientador é um médico, por exemplo, o aluno absorve as qualidades morais que deve cultivar na prática clínica de uma forma tão intensa que nunca seria possível em aulas convencionais. Muitos dos trabalhos de pesquisa envolvem o contato do aluno com o paciente e têm ainda papel de destaque no conhecimento de quem é, como se portar diante do doente. As atividades de iniciação científica também estimulam os alunos a serem pesquisadores de uma área específica, cujos conhecimentos são de grande utilidade pública. Ao ensinar como são gerados novos conhecimentos, a iniciação científica dá ao estudante senso crítico para avaliar a qualidade das publicações já existentes e inferir a validade de novas descobertas. E as vantagens não se restringem aos alunos. Os professores pesquisadores e orientadores que ingressam em programas de iniciação científica têm a possibilidade de aumentar sua produtividade, ou seja, seu número de publicações. Mas o mais importante é que esse aumento não será apenas quantitativo, mas será principalmente qualitativo. Nós estamos vivendo um momento em que as exigências das instituições de ensino superior estão nos levando a uma corrida desenfreada por produção científica. E com isso, muitas vezes, nos preocupamos mais com a quantidade do que com a qualidade. E eu acho que para que a ciência, para que o conhecimento avance, nós temos que inverter esses valores. Mais importante que a quantidade de produções deve ser sempre a qualidade. Para que repetir coisas que já foram pesquisadas exaustivamente? Para que dizer o que já foi dito? É preciso avançar, progredir, acrescentar, ampliar. Em outras palavras, é preciso imprimir qualidade às nossas pesquisas. Pedro Demo, 2002, destaca a relevância da educação acadêmica que baseia sua metodologia de ensino nos processos científicos de pesquisa, buscando formular um conhecimento próprio e não meramente reprodutivo. O conhecimento, por sua vez, torna-se científico quando se desprende do empirismo vivido no cotidiano, resultando em um processo sistemático, abrangendo a formulação de hipóteses sobre o objeto, submetendo-o a uma investigação, ou seja, gerando uma pesquisa ou várias pesquisas. Para Severino, em suas obras de 2008, 2017 e 2018, ele reforça que tal conhecimento acontece por meio de práticas teóricas, ou seja, leituras de referenciais teóricos, análises documentais, entrevistas, observações, experimentos, etc. E acesso a pesquisas empíricas, que são constatações do conhecimento, que é a constatação, aliás, do conhecimento por meio da experiência, ou seja, resultados dos projetos extensionistas ou de estágios voluntários e curriculares, por exemplo, incluídas na estratégia do docente, gerando entendimento e despertando no aluno a aceitação do desconhecido. Outro aspecto importante é o envolvimento dos alunos
que saíram do ensino médio sem experiência de pesquisa na interatividade do campo da pesquisa. Essa inclusão exige um sistema organizacional planejado, tanto do professor quanto do aluno. Severino, 2008, lembra que o docente precisa direcionar o aluno, levando em consideração as necessidades do currículo e as particularidades das disciplinas apresentadas, pois não se aprende a fazer pesquisa somente numa disciplina específica que trata desse assunto. Aprende-se a fazer pesquisa pesquisando em todas as disciplinas do curso de graduação, pois sua sistematização deveria ser parte das metodologias de ensino dos professores, com o intuito de formar alunos pesquisadores que buscam fontes científicas e seguras, que complementam o conteúdo abordado em sala de aula por meio de investigação planejada e interpretada, com auxílio de teorias e metodologias de pesquisa. Quem nos diz isso é Marconi e Lakatos, 2003. Todos os cursos de graduação apresentam, na sua grade curricular, uma disciplina, denominada de iniciação científica ou metodologia do ensino, há nomes variados, mas enfim, o objetivo dessa disciplina é trabalhar ou apresentar ao acadêmico esse universo da pesquisa. Mas uma única disciplina não tem a capacidade nem o poder milagroso de formar um pesquisador, ainda mais em se tratando de um acadêmico que não teve uma trajetória de pesquisa no seu ensino fundamental e médio. Então é muito pouco. Por isso a necessidade de se incluir a pesquisa em todas as disciplinas. Quando eu digo incluir a pesquisa, não se trata de pesquisas grandes, profundas, amplas, não. Pesquisas mais simples, pesquisas que possam ser feitas num curto espaço de tempo, mas que vão fazendo com que o acadêmico vá se familiarizando com este campo de atuação e vá despertando nele o gosto pela pesquisa, que é essencial também. Severino, 2017, em sua obra Metodologia do Trabalho Científico, aponta diversas didáticas condizentes ao amadurecimento progressivo do aluno na trajetória do curso. Inclusive, justifica o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, PIBIC, que é um programa que nós temos aqui no Brasil, que oferece uma bolsa para acadêmicos interessados em fazer pesquisa. Como são poucas bolsas, geralmente ele passa por um processo seletivo, e isso é um incentivo. As bolsas são ótimos incentivos. Mas também tem aqueles acadêmicos que são voluntários, que trabalham em projetos de pesquisa de forma voluntária, sem receber absolutamente nada. Os trabalhos de conclusão de curso, TCC, também são ótimos para essa inserção no universo da pesquisa, e as incontáveis atividades utilizadas como estratégia de potencializar o aprendizado dos discentes. O movimento da praxis é evidenciado em atitudes e decisões, traçando novas linhas de pensamento, senso crítico e interação social. O convívio com a pesquisa durante o período de graduação traz inúmeros benefícios ao acadêmico, além da compreensão desfragmentada, pois a formação do aluno se contempla com a aquisição de uma visão ampla, preparando-o para lidar com problemas futuros na área de atuação, como também ser engajado com o trabalho em equipe, mantendo relações atitudinais que agregam crescimento em qualquer campo de atuação. A participação em grupos de pesquisa ou a prática individual de pesquisa e a divulgação dos resultados em eventos ou a produção de artigos individuais ou coletivos enriquecem, sem a menor dúvida, o currículo do acadêmico. O currículo Lattes
né? É a nossa identidade acadêmica e profissional. No entanto, ele não consegue comprovar a nossa real capacidade intelectual e a nossa habilidade profissional. Mas ele mostra, sim, a nossa trajetória acadêmica e ela fala muito sobre nós. Portanto, é necessário buscarmos a coerência entre nosso discurso, nossa formação acadêmica e nossa atuação profissional. E essa coerência passa inevitavelmente pela pesquisa, pela nossa inserção nesse universo, pela nossa curiosidade investigativa. Essa coerência também deve estar presente durante todo o curso de graduação. Severino 2017 afirma que para os alunos absorverem as dinâmicas propostas pelo ensino, pesquisa e extensão, é necessário que mesmo nas atividades diárias, seus professores induzam o hábito de pesquisa, porque assim o aluno vai se familiarizando com as novas formas de estudo, vai se habituando a ter uma postura questionadora, a ser um curioso científico, um acadêmico pesquisador e futuramente, o que é muito importante, um profissional pesquisador. Para finalizar, gostaria de falar um pouco da minha experiência como docente, extensionista e pesquisadora em uma universidade pública brasileira durante muitos anos. A tão necessária coerência entre discurso e prática foi e sempre será nosso grande desafio. Para quem acompanha o dilema do ensino superior público no Brasil, sabe muito bem que a escassez de professores em todas as áreas do conhecimento tem acarretado uma sobrecarga de aulas. No entanto, a política docente das instituições de ensino superior determina que cada professor, seja ele mestre ou doutor, seja avaliado pela sua produtividade no ensino, na extensão e na pesquisa. Durante muitos anos, a extensão foi vista como a prima pobre, ou seja, como uma atividade que tinha um valor menor nos critérios avaliativos institucionais. Hoje, felizmente, essa disparidade foi sanada e ensino, pesquisa e extensão são avaliados na mesma proporção. No entanto, vivemos a sobrecarga de aulas, a participação obrigatória em colegiados de curso, de setor e outros tantos colegiados e comissões avaliativas. Então, o que sobra para o desenvolvimento obrigatório de projetos de pesquisa e extensão? Sobra apenas a boa vontade e a nossa curiosidade científica. Atuamos junto à comunidade em muitos projetos de extensão. O setor de ciências biológicas da UEPG é um setor que se chama Setor de Ciências Biológicas e da Saúde. Da nossa universidade, é o campeão em projetos de extensão. Além disso, realizamos muitas pesquisas, já recebemos muitos prêmios e menções honrosas, mas tudo a duras penas. Muito embora a realidade dos docentes, das instituições de ensino superior públicas no Brasil seja precária, acredito que temos realizado sim um bom trabalho de formação acadêmica, permeando o ensino com a pesquisa e com a extensão. Temos também uma revista própria da Pró-Reitoria de Extensão, revista Conexão. Lá são publicados artigos de professores e acadêmicos extensionistas da UEPG e de outras instituições brasileiras e de outros países. Temos várias revistas voltadas à publicação de artigos científicos, resultantes de pesquisas realizadas por acadêmicos, no Programa de Iniciação Científica, PIBIC. Trabalhos de conclusão de curso, TCCs, dissertações e teses dos programas de pós-graduação da instituição. Bem, os resultados têm sido interessantes. No entanto, a trajetória para se chegar às produções não tem sido fáceis. Exigem muito dos professores.
pesquisadores e orientadores, bem como dos seus acadêmicos pesquisadores. Então, é uma trajetória compartilhada, uma trajetória com muitas dificuldades, mas que não tem nos afugentado, não tem nos amedrontado. Continuamos firmes, desenvolvendo as nossas pesquisas, apesar das dificuldades. É muito difícil despertar o gosto, o interesse do acadêmico pela pesquisa, quando nós, educadores, não nos encantamos por ela, quando não somos professores pesquisadores. E não nos cabe aqui julgar os motivos pelos quais muitos educadores não são pesquisadores. Também se torna uma tarefa difícil coordenar um grupo de pesquisa ou manter sob nossa tutela um número X de acadêmicos bolsistas de iniciação científica, ou acadêmicos voluntários, ou orientar trabalhos de conclusão de curso, ou dissertações e teses, sem carga horária disponível para isso, sem nenhum tipo de remuneração extra pelo trabalho realizado. Mas, mesmo assim, na contramão de tantas adversidades, as universidades têm muitos professores e acadêmicos pesquisadores em todas as áreas do conhecimento. Em contrapartida, temos a realidade acadêmica, que intensifica esse rol de dificuldades que há pouco eu mencionei. A maioria dos acadêmicos teve como única experiência a pesquisa escolar durante toda a sua educação básica, que se resume à cópia e colagem de textos da internet, a compilação de fragmentos, muitas vezes contraditórios, compõe o universo da pesquisa escolar. Ao chegar ao ensino superior, esperam ter as aulas teóricas e práticas nas salas, em laboratórios ou outros espaços, encantam-se com as propostas extensionistas, no entanto, fogem da pesquisa. Aqui podemos citar alguns possíveis motivos para isso. O total desconhecimento do que é pesquisa ou de como se faz um projeto de pesquisa. As dificuldades de leitura e escrita que muitos acadêmicos apresentam no ensino superior. Sentem muita dificuldade em ir além do decodificar, de ler para compreender um texto, para interpretar e para extrapolar o texto lido. Isso, sem dúvida, não é uma tarefa simples. No entanto, é extremamente necessária, para aquele que quer fazer uma pesquisa, para aquele que quer se inserir no universo, da pesquisa. É claro que não somente no universo da pesquisa. É necessário saber ler além da decodificação, dentro do ensino, dentro da extensão, com certeza, no universo profissional depois. Mas isso tem sido um dos motivos que tem afugentado muitos acadêmicos, das práticas de pesquisa. Mas há uma etapa tão ou até mais difícil que a da leitura, que é a fase da escrita. Para escrever é preciso ter as ideias, os conhecimentos, os conteúdos que precisam ser assimilados e transformados em discurso próprio, coeso e coerente. As cópias, tantas vezes aceitas no ensino fundamental e médio, passam a ser criminalizadas no ensino superior e taxadas de plágio, que é um outro grande problema que nós temos enfrentado no momento. Pesquisar requer muito do nosso tempo e atenção. Portanto, é inadmissível que percamos esse tempo precioso pesquisando aquilo que já foi exaustivamente pesquisado. Então, uma boa alternativa para garantir que a nossa pesquisa seja algo a mais no universo da produção de conhecimentos é investigar o estado do conhecimento, ou seja, investigar quantos artigos, por exemplo, já foram produzidos sobre a temática que eu pretendo pesquisar. Essa análise será quantitativa, mas também precisa ser qualitativa, isto é,
É preciso analisar o problema pesquisado, as fontes, os objetos de análise, os objetivos, a metodologia, os referenciais teóricos usados, enfim, é preciso pesquisar e analisar o que já foi produzido para que então eu possa fazer a minha proposta de pesquisa. Somado a tudo isso, ainda entram a infinidade de normas para a escrita de trabalhos científicos. Para tudo isso, é preciso dedicar um tempo, um período, semanalmente, e depois da pesquisa realizada, vem uma parte muito importante, que é a divulgação dos resultados. Uma pesquisa sem divulgação é o mesmo que um livro sem páginas, apenas com uma bela capa. Não serve absolutamente para nada. A divulgação está dentro do processo de pesquisa e exige tanto quanto pesquisar. Exige leitura, exige escrita, exige domínio das normas da revista onde será publicado o artigo ou do evento onde será apresentado o banner, a comunicação oral, o resumo expandido. Tudo requer tempo e tem custos que nem sempre são assumidos pela instituição a que o acadêmico e seu professor orientador estão afetos. O caminho é longo e apresenta algumas dificuldades que podem e devem ser vencidas ao longo do processo da iniciação científica dos acadêmicos, pois ela constitui, segundo o Tenório e Beraldi, 2010, no aperfeiçoamento profissional do graduando, constituindo-se parte fundamental de um curso superior. Na medicina, isso significa a formação de um médico melhor, mais completo técnico e moralmente, mais motivado, mais incentivado, mais preparado para a produção de novos conhecimentos na área da saúde, bem como para refutar conhecimentos já existentes, mas que já estão ultrapassados. Nenhum conhecimento é estático e a pesquisa, que parte desse princípio, é a que garante a substituição, ampliação e aprofundamento de um conhecimento já existente por um novo conhecimento, oriundo dos resultados das pesquisas realizadas. Uma pesquisa produz resultados que, numa visão metafórica, não são pontos finais, mas sim vírgulas, ou seja, esses resultados não são verdades absolutas. Eles são geradores de outras pesquisas que gerarão outras verdades. É isso que encanta o pesquisador, que o desafia, que aguça sua curiosidade científica e que o tira da sua zona de conforto, da mesmice, para levá-lo à zona do novo, do improvável, até que se prove o contrário em outras pesquisas. Um pesquisador será um profissional diferenciado, capacitado para realizar investigações e produzir textos científicos que irão divulgar os resultados de suas investigações. Essas investigações poderão ser apenas bibliográficas ou teórico-práticas. Coerência entre discurso e prática é a nossa busca permanente no universo acadêmico. Mas, em se tratando do Brasil, essa coerência tem sido desvirtuada pela desvalorização da educação como um todo, e mais especificamente das universidades e dos professores que nelas atuam, das pesquisas que, apesar da precariedade das instituições públicas de ensino superior, nelas são produzidas e reconhecidas internacionalmente. O tema ensino, pesquisa e extensão é sem dúvida um campo fértil e há muita coisa a ser dita sobre esse tripé, que sem dúvida contribui muito para uma formação acadêmica de qualidade e um exercício profissional diferenciado. Então, deixo aqui uma sugestão para todos os acadêmicos e acadêmicas que estão participando deste evento. Aventurem-se. Saiam da sua zona de conforto. Não aceitem e nem se contentem apenas com o ensino convencional.
Queiram mais, muito mais. Aproveitem integralmente a sua passagem pela universidade. Façam a diferença. Não esperem que venham até vocês as oportunidades de construção de novos conhecimentos, porque elas podem não vir e vocês perderão um tempo precioso com o óbvio. Corram atrás. Procurem os projetos de extensão e pesquisa em andamento. Criem projetos. Não temam as possíveis dificuldades com a leitura e com a escrita, com o domínio das normas de apresentação de trabalhos científicos. Não usem a falta de tempo como uma desculpa para permanecerem imóveis. Enquanto vocês param, o mundo caminha e ficam para trás. Enriqueçam seus currículos Lattes, mas acima de tudo, enriqueçam sua bagagem intelectual, indo além dos conteúdos programáticos. Não temam se expor, não temam as críticas, nem se achem o máximo com os elogios. Lembrem-se que vocês não são apenas acadêmicos em formação, mas seres sociais em constante evolução. Portanto, poderão ter um futuro profissional que poderá fazer a diferença, se vocês assim o desejarem e se vocês correrem atrás, para que isso realmente aconteça. Aos meus colegas professores, minha solidariedade ao compreender e compartilhar os dilemas da educação. No entanto, não podemos sucumbir ao desânimo ou ao comodismo. Agora, mais do que nunca, precisamos incluir a extensão e a pesquisa nas nossas metodologias de ensino. Despertar em nossos acadêmicos a curiosidade investigativa e ensiná-los, pelo exemplo e pela orientação segura, a construir novos conhecimentos, porque já há muitos meros reprodutores dos conhecimentos alheios por aí. Encerro fazendo das palavras do grande filósofo e educador Paulo Freire as minhas palavras. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Enquanto ensino, continuo buscando, reprocurando. Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para constatar, constatando, intervenho, intervindo, educo e me educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a novidade. Paulo Freire. Obrigada a todos pela atenção, desejo um ótimo evento e que vocês possam aproveitar um pouco dessa nossa conversa na sua caminhada durante a formação acadêmica. Deixo agora as referências que eu utilizei para organizar essa fala. Caso vocês tenham interesse de conhecer alguma obra, ficam aí as sugestões. Obrigada e uma boa noite a todos. Buenas noches, yo me llamo Isadora y es para mí un placer presentarles al segundo ponente, la doctora Lisa Andrea Villela Baroncini, a quien nos va a hablar sobre cómo escribir un artículo científico. Para dar una pequeña reseña de la doctora, es médica egresada por la Universidad Federal del Paraná, Brasil, tiene residencia en clínica médica en el Hospital São Lucas, PUC, Rio Grande do Sul, residencia médica en cardiología por el Instituto de Cardiología del Rio Grande do Sul, Brasil, especialización en ecocardiografía por el Instituto de Cardiología del Rio Grande do Sul, Brasil, especialización en medicina intensiva por la Asociación de Medicina Intensiva Brasileña,
Masterado em Cardiologia Clínica por la Faculdade de Medicina USP de Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil. Doctorado em Ciências de la Salud por la Pontificia Universidad Católica, Paraná, Brasil. Y tiene postdoctorado en Ciencias de la Salud Doppler Vascular por la Pontificia Universidad Católica, Paraná, Brasil. Muchísimas gracias por el espacio e adelante. Bem-vindos à primeira jornada de metodologia de investigação acadêmica da SOCEM. Eu sou a doutora Lisa Andrea Vilela Baroncini e gostaria de agradecer imensamente pelo convite para participar dessa jornada que eu acho extremamente importante. E o assunto que a gente vai discutir agora e que eu acredito que a maioria dos acadêmicos e também professores e doutores encontram grande dificuldade é como escrever um artigo científico. Quando pensamos em escrever um artigo científico, o que nos vem à mente primeiramente? É por quê? Por que eu vou escrever ou para que eu devo escrever um artigo científico? O artigo científico visa uma publicação. Então, muito bem, eu vou escrever um artigo científico porque eu quero uma publicação. Mas por que eu quero uma publicação? Então, a publicação é um dos passos mais importantes de qualquer trabalho científico. Se ninguém sabe ou ninguém vai ficar sabendo, para que serve então o seu trabalho? E eu gosto de falar sempre um pouquinho da história das publicações científicas. E aí a gente vai entender a importância dela, né? Veja que as publicações ou as descobertas científicas começaram com cartas informais entre cientistas, entre pesquisadores de várias partes do mundo. Até que na Inglaterra, em 1665, houve a criação do primeiro periódico científico, que foi o Philosophical Transactions of the Royal Society. E este novo cenário para discussão de pesquisas médicas ou clínicas ou de outras áreas levou ao desenvolvimento de um novo gênero literário chamado Scientific Report. Vejam que essa revista ainda existe. Aqui nós temos uma imagem das primeiras publicações dessa revista. Vejam, de datas aqui de 1675, né, abstratos, falando sobre eclipse solar anual, né, observações da alimentação de animais e etc. E hoje em dia, essa revista ainda existe com temas diversos, como o envelhecimento e a sociedade, veja, publicados recentemente em 2021, análise transcriptômica comparativa e assim por diante. Ou seja, essas publicações começaram lá em 1665 e perduram até hoje. Isso é só para dar uma pincelada, né? Uma motivação para vocês sobre publicações científicas. Então, os cientistas, o que eles fazem? Eles publicam ideias. O artigo científico acontece por causa da pesquisa e não ao contrário. Por que eu devo escrever, então, um artigo científico? Voltamos à primeira questão. Porque eu quero comunicar a minha descoberta. É por meio desse artigo, então, que ocorre a expansão do conhecimento em qualquer área. Eu valido a minha descoberta, compartilho o meu conhecimento, garanto crédito pela minha descoberta, fazendo um registro histórico
E claro, hoje cada vez mais ele valoriza o meu currículum vitae, que é importante na minha vida acadêmica e na minha vida profissional. A pesquisa clínica envolve tanto artigos de revisão, eu posso revisar um determinado assunto compilando vários artigos na literatura científica e escrever um resumo desses vários artigos, né? Ou posso apenas relatar o caso, por exemplo, de uma doença rara, né? E posso gerar, então, a partir de alguma observação, um artigo original, que não é de revisão e nem relato de caso, mas é um artigo baseado num projeto de pesquisa ou num trial. Quais são os tipos, então, de estudos que a gente tem? Veja bem, isso tudo eu estou explicando porque vocês têm que ter na cabeça todos esses esquemas, visando e até para compreender o teu artigo final quando você for publicá-lo ou quando for finalmente escrevê-lo. Veja, os estudos se dividem em observacionais e experimentais. O que quer dizer observacional? Eu vou descrever, eu posso descrever um relato de caso, uma série de casos, ou eu posso fazer de forma analítica, vou analisar uma corte, um estudo transversal, ou que quer dizer que eu observo um determinado número de pessoas num determinado período de tempo, é chamado corte ou transversal, ou posso observar um caso controle, por exemplo, atualmente, né, entre pessoas que receberam a vacina contra o Covid e não receberam, ocorreu alguma complicação nessas pessoas ou nas que não receberam, também posso fazer um estudo analítico ecológico com as mudanças climáticas em determinado região, por exemplo, no Pantanal, por exemplo, no deserto do Saara, enfim. E posso fazer estudos experimentais, onde eu faço ensaios clínicos randomizados, por exemplo, muito utilizado para testes de novas medicações, né? Posso fazer um ensaio de campo ou um ensaio comunitário. A maioria dos nossos artigos científicos se enquadram aqui em observacionais descritivos ou analíticos. A escolha do tipo de estudo epidemiológico também é importante. Quando eu for fazer o meu trabalho, a minha pesquisa, eu tenho que definir se eu tenho um estudo transversal ou de prevalência. Por exemplo, a prevalência da hipertensão arterial sistêmica numa determinada população. Ou eu tenho uma pesquisa chamada de coorte ou incidência, a incidência de Covid em determinada cidade durante o verão, por exemplo. Eu posso fazer um estudo de etiologia e caso clínico, então eu tenho uma série de casos e controles, né? Posso fazer um estudo para diagnóstico, estudo de acurácia. O que é isso? Então eu quero saber se a ressonância magnética, por exemplo, é acurada ou qual a acurácia da ressonância magnética para o diagnóstico, por exemplo, de câncer de pulmão. Eu posso fazer um estudo epidemiológico de tratamento, aí entram os estudos clínicos randomizados. Posso fazer da etiologia e prognóstico também, né? A determinado vírus, o que lhe causou nessa população. Então, eu tenho um prospectivo de coorte, ou descrever casos poucos conhecidos, relatos de casos ou séries de casos, e como profilaxia. Isso também entra os ensaios clínicos randomizados. E quais são, então, os tipos de estudo? Resumindo, eu tenho estudos transversais ou de prevalência. Eles são importantes nos programas de prevenção e controle de doenças em todos os países, né? Prevalência de doenças crônicas como hipertensão, diabetes, dislipidemia e assim por diante. Ou são estudos de coorte, onde eu tenho um fator de exposição ou causa
para descrever a incidência e analisar as associações entre as causas e doenças. Qual é o fator de exposição atual? Um vírus, Covid, e o que ele causa? Ele causa uma pneumonia, na maioria das vezes fatal, ou que deixa muitas sequelas, né? Então, ele causou uma pneumonia ou uma outra doença. Os estudos de corte, então, objetivo estabelecer um nexo causal entre os fatores de exposição e os eventos ou desfechos do processo saúde-doença. O vírus da Covid causou uma pneumonia gravíssima que levou à morte. Por exemplo, mudando um pouquinho para refrescar a cabeça, será que o sol provoca mesmo câncer de pele? Entretanto, todas as considerações que eu faço nesse estudo de Koch, que não deixa de ser observacional, eles não têm condições de definir plenamente a causalidade, mas eles permitem uma geração de várias hipóteses, reunião de evidências sobre a associação entre o fator de exposição e o evento, doença, estudo. Por exemplo, Covid, pneumonia, sol, câncer de pele. Certo? E também eu posso dividir esses estudos em retrospectivos ou prospectivos, de acordo com o período de tempo durante o qual os dados foram registrados em relação ao tempo no qual o estudo começou. Veja, eu tenho uma investigação prospectiva, onde eu tenho uma causa, por exemplo, um sol, destruição da camada de ozônio, e eu vou ver o que acontece no futuro com a pele dessas pessoas. Ocorreu câncer de pele ou envelhecimento precoce? Enfim. Ou eu vou fazer um estudo retrospectivo. Eu tenho um efeito, por exemplo, uma pneumonia gravíssima. O que causou esse efeito? Então, eu vou ver no passado. No caso, poderia ser um vírus ou uma bactéria, uma infecção hospitalar, por exemplo. Assim, considerando várias coisas, vamos aos poucos, destrinchar o meu artigo científico. Então, eu tenho todas essas noções de epidemiologia, de projetos clínicos na minha cabeça e chego para escrever ou para fazer a minha pesquisa clínica. Qual é o aspecto mais importante na escolha de uma metodologia de pesquisa? Claro que é a pergunta da investigação, ou seja, a origem das hipóteses, certo? Por exemplo, um exemplo desse estudo. Qual é o título do meu trabalho? Correlação ecocardiográfica do valor do MAPS com as funções sistólica e diastólica do ventrículo esquerdo. Qual é a hipótese desse estudo? A minha hipótese é saber se o MAPS se correlaciona ou não com parâmetros de função sistólica e ou diastólica do VE. A minha hipótese pode ser: eu quero provar que ele se correlaciona, ou eu quero provar que ele não se correlaciona com parâmetros de função sistólica ou diastólica do VE, certo? E aí, de acordo com esse título e com os achados que eu compilei da minha pesquisa, os dados da população, eu vou montar o meu artigo. Qualquer artigo científico baseado ou apresenta esses 6, 7, 8, 9 itens, tá? Eu tenho um título, na sequência do título, aqui viria o nome dos autores, aí eu tenho um resumo desse trabalho, uma introdução que termina com um objetivo claro, aí eu descrevo a metodologia usada nesse artigo, a minha análise estatística, descrevo os resultados, faço uma discussão em cima do título e desses resultados, aí eu tenho uma conclusão e, por último, sempre nunca esquecer das referências.
Então, vamos olhar detalhadamente cada item de um artigo científico. Por quê? Por que eu vou olhar cada item? Porque cada item pode ser a causa de você não conseguir publicar o seu artigo científico. Será? Então, eu tenho os itens, né? Quais são os principais erros cometidos para a não publicação do meu artigo científico? Os erros estão na escolha da revista, o seu resumo não está bem feito, o seu título não causa nenhum impacto, a carta de submissão que todas as revistas pedem não está clara ou também não incentiva a revista a aceitar o seu artigo. Eu posso ter erros na introdução e nos objetivos que não estão claros. Na metodologia, eu não descrevi ela adequadamente, a análise estatística não é a melhor. Acreditem, revisores, atualmente, eles olham a análise estatística e veem e criticam a tua análise estatística, então ela é muito importante também. A discussão em cima dos resultados não está claro, a sua conclusão também não está clara. Então, cada um desses itens é passível de ser uma das causas da rejeição do seu artigo científico. Quando o artigo é rejeitado por uma revista, eu tenho 3 ou mais situações. Primeiro, a revista recusa sumariamente o meu artigo, ela não me diz por quê. Eu mando o artigo, vem uma resposta, geralmente é bem rápida, em 48 horas, não aceitamos o seu artigo, ponto. Não explica e não te dá nenhuma chance. Ok. Ou a revista aceita, né? O editor da revista aceita, passa para os revisores, porque ele achou o tema interessante, mas os revisores arrasam com seu artigo, né? Ou malham de todas as maneiras possíveis. Ou esses mesmos revisores, além de arrasarem com o artigo, eles solicitam mudanças muito radicais, muito grandes, para que esse artigo seja aceito nessa revista. Veja, aqui eles arrasam e já determinam que não vão aceitar. Aqui eles arrasam, mas solicitam mudanças radicais, e se essas mudanças forem feitas, eles reavaliam a possibilidade de publicar esse artigo nessa revista, qualquer revista que seja. Tá? Quais são as causas das recusas por uma revista daqueles que não te dão explicações e você fica, por que recusaram o meu artigo? Uma das causas principais é que não é o escopo da revista. Eu escolho uma revista, sei lá, de nutrição e o meu trabalho é de ecocardiograma, não tem nada a ver, né? Ou o meu trabalho é de AVC e eu escolho uma revista de mecânica, sei lá. Então, escolham, antes de submeterem o seu artigo a qualquer revista, vejam o escopo da revista, quais tipos de artigos ela está interessada. Segundo, a gramática, e me acreditem, eles corrigem a sua gramática, seja na sua língua, português, espanhol, a maioria dos artigos nós tentamos, né, publicar em revistas americanas, ou inglesas, ou europeias, então o inglês tem que estar perfeito, ou a sua análise estatística está mal feita, me acreditem, os revisores olham a sua análise estatística e perguntam para o autor por que não foi usado determinado teste estatístico. Ou o artigo está muito mal escrito, isso quer dizer o quê? Ele está sem pé nem cabeça, né? O título não tem conexão com o resumo e nem com a conclusão. Por exemplo, e me acreditem, isso acontece. Eu reviso muitos artigos e realmente tem alguns artigos que são sem pé nem cabeça. Muito mal escrito, tanto gramaticalmente quanto na discussão, sem nenhuma conexão.
Assim, terminando toda a minha pesquisa, quando eu vou pensar em publicar, eu tenho que ter um título que chame a atenção. Então, um bom título expressa claramente o conteúdo e atrai os leitores a lerem o seu trabalho. Vamos dar algum exemplo. Por exemplo, esse foi um artigo que um aluno meu submeteu a uma revista e ele foi publicado. O título inicial do nosso artigo era esse: Avaliação da aorta torácica ao ecocardiograma bidimensional, correlação com fatores de risco. A nós parecia um título, não é um título inédito, mas um título apresentável. Entretanto, o revisor sugeriu uma mudança de título para que ele chamasse mais atenção quando fosse publicado. Então, ele mudou o título para Avaliação das dimensões da aorta torácica ao ecocardiograma transtorácico bidimensional, correlação com fatores de risco cardiovasculares. Ficou realmente muito mais completo que esse título, que estava relativamente simples. Esse artigo, então, foi publicado com esse título sugerido por um dos revisores da revista. Tá? Seguindo o título, vem o resumo ao abstract. Veja, todos os resumos, qualquer revista, eles te dão um limite de palavras, com no máximo 250 palavras, a maioria das revistas, porque tem algumas revistas que pedem um resumo menor que isso, em torno de 200 ou de 150 palavras. Então, o resumo tem que ser extremamente objetivo, claro e preciso, sendo que o resumo, o abstract, envolve todos, praticamente falar um pouquinho de todos os itens do seu artigo, tirando o título. Então, eu tenho uma contextualização simples, né, uma introdução simples, onde eu já dou um gap ou um gancho do que eu estou estudando nesse artigo. Termino com o objetivo, na verdade, no resumo é um item separado, né? Introdução, objetivo, metodologia, o que eu avaliei sucintamente, né? No caso ali, medidas da aorta torácica, quais medidas, os resultados e as conclusões, tudo isso de uma forma objetiva, clara, em 250 palavras no máximo. É difícil porque a maioria das pessoas é prolixa. Mas, enfim, aqui é o texto. Você chamou atenção no título, mas o teu resumo não consegue ser objetivo, claro e chamativo em 250 palavras, não vai ser aceito. Veja, todo o artigo eu mando para uma revista que cai na mão de um editor. Esse editor vai olhar apenas o título e o resumo. Se ele se interessar pelo seu título, pelo seu resumo ou abstract, ele vai encaminhar esse artigo para os revisores, que aí vão ler e corrigir o seu artigo na íntegra. Aí, ok. Passei pelo editor, né, ele achou interessante o título, o resumo, passou para os revisores e os revisores vão para a introdução. De novo, introdução, qualquer artigo científico, ela não é extensa. Eu tenho uma introdução que varia de 250 a 350 palavras, né? E ela termina com o objetivo claro do meu estudo. Então, veja, essa introdução é uma revisão muito sucinta da literatura, citando algumas referências, explicando de modo sucinto por que você está se interessando por esse tema que está no título, né, do seu artigo, e termina com o objetivo do seu estudo. No máximo, 350 palavras, de preferência menos, até 300 palavras é uma introdução mais aceitável para qualquer revista, tá?
E ela termina com o objetivo. Por exemplo, aqui voltando àquele estudo anterior, correlação ecocardiográfica do valor do MAPS com as funções sistólicas e diastólicas do ventrículo esquerdo. Na minha introdução eu vou falar um pouquinho do MAPS, um pouquinho da função sistólica e diastólica do ventrículo esquerdo, por que eu acho que ele pode estar correlacionado com isso, e termino com o objetivo ou hipótese desse meu estudo. Em relação, veja bem, ao título, o objetivo e a hipótese não pode desprezar esse título. No caso, o objetivo desse estudo é avaliar se o MAPS se correlaciona ou não com parâmetros de função sistólica ou diastólica do VE. Então, você vai terminar a sua introdução, né? Assim sendo, de acordo com o exposto acima, o presente estudo tem o objetivo de avaliar se existe correlação entre MAPS com outros parâmetros de função sistólica e ou diastólica do ventrículo esquerdo, ok? Aí, passando, né, da introdução, eu vou na metodologia. Metodologia, sim, essa aqui é um capítulo que pode e deve ser extenso no seu artigo, porque aqui eu tenho que colocar absolutamente tudo, a maneira como tudo foi feita. Então, eu vou definir claramente quais variáveis, quais parâmetros do estudo, de que forma eu fiz o segmento ou avaliação, a periodicidade das medidas, provas laboratoriais, etc., se foi um exame com duplo cego ou não, se existia grupo controle ou mais de um grupo, etc. Então, aqui deve ser o mais completo possível. Muitos erram aqui, porque eles têm na sua cabeça como é que fez, mas lembre-se que o revisor não está sabendo do seu artigo como é que isso foi feito, tá? Então, você tem que explicar para o revisor ou revisores como é que você fez o teu artigo científico. E isso, né, ou a sua pesquisa clínica é a metodologia do seu estudo, é praticamente o esqueleto. Em cima dessa metodologia, eu desenvolvi os meus achados e vou fazer a minha discussão e conclusão, tá? Então, não importa se a explicação na cabeça de vocês parece muito óbvia. Por exemplo, qualquer um sabe amarrar um sapato. Lembrem-se que o revisor nem sempre é da sua área, tá? Então, você pode e deve perder tempo na metodologia explicando os mínimos detalhes do seu trabalho, como se você fosse explicar para um leigo, no caso, até para uma criança, tá? Veja, um outro título, correlação entre função atrial esquerda e função diastólica ventricular esquerda com função sistólica de VE preservada. O que eu tenho que explicar na minha metodologia? Tá? Eu vou ter que explicar, voltando um pouquinho, como é que eu avaliei, aqui no caso é um estudo com ecocardiografia, a função atrial esquerda, quais parâmetros ao ecocardio eu avaliei, quais parâmetros eu avaliei a função diastólica do ventrículo esquerdo, como eu avaliei a função sistólica dele, uma vez que eu só peguei casos com função sistólica preservada, tá? Veja, só no título eu tenho que explicar tudo isso na minha metodologia. Além disso, eu tenho que explicar e definir a população em que eu fiz essa pesquisa clínica, né? Aqui nessa população tem que ter uma descrição detalhada dela, tá? Já vamos ver daqui a pouco o que é isso. E quais foram os métodos usados para avaliar essa população? Foi um método de imagem? Foi uma ressonância? Foi um ecocardiograma? Ou eu usei exames de laboratório, né, hemograma, por exemplo? Aí eu vou fazer uma descrição de cada método. Por exemplo, eu avaliei através do ecocardiograma a função
do átrio esquerdo. Eu vou descrever qual aparelho de ecocardiograma foi utilizado. Então, o aparelho foi da Philips, qual sonda, né? Qual transdutor, marca, quantas marca e quantos tipos de sonda foram usados, tá? Se foi exame de laboratório, qual laboratório? Se foi um exame de hemograma ou dosagem, por exemplo, de perfil lipídio, tem que descrever qual a metodologia do laboratório usado para avaliar o perfil lipídico, tá? Então, eu tenho uma descrição, uma justificativa e critérios de inclusão e exclusão. Tá? Quais pacientes eu não aceitei nessa pesquisa? Será que os que tinham diabetes, por exemplo, ou os que eram mais idosos, enfim, tá? E sempre falando, então, voltando na população, veja, tudo isso ainda está dentro da metodologia do trabalho. Em geral, a metodologia começa com um item, descrição da população. Nessa descrição da população, nunca esquecer as variáveis demográficas, como idade, raça, sexo. Então, eu peguei, por exemplo, 100 indivíduos, 50 homens, 50 mulheres, com idade variando entre 60 e 70, né? Ou eram negros, ou eram índios, ou eram brancos, caucasianos, ou eram todos eles incluídos, né? Pois tudo isso, idade, sexo, raça, afetam a frequência das diversas doenças, assim como as variáveis relacionadas à classe social, renda, escolaridade e outros determinantes do processo saúde e doença, como, por exemplo, acesso a serviços sanitários, redes sociais, etc. Algumas revistas europeias e americanas pedem a classificação socioeconômica da população estudada e se o seu serviço foi feito, sua pesquisa na rede pública ou na rede privada, para caracterizar da melhor maneira possível essa população estudada. Aí eu descrevi tudo, a população, o método usado, e eu vou descrever a análise estatística realizada sobre essa coleta de dados. Claro que a análise estatística depende do objetivo da pesquisa e da hipótese que você quer testar. Em geral, a gente contrata, né, ou compra um programa de estatística para fazer essa análise, mas você tem que estar de acordo, não adianta apenas mandar os seus dados para um estatístico, você tem que mandar junto com os dados a hipótese e o que você pretendia provar, né, com esse artigo para que ele faça uma análise estatística ou testes estatísticos adequados em cima do teu estudo. Por exemplo, voltando, correlação ecocardiográfica dos valores de TAPS e MAPS com volumes atriais, medidas antropométricas em indivíduos com função sistólica biventricular preservada. Então, a minha hipótese é que se os valores de TAPS e MAPS se correlacionam com volumes atriais ou com medidas antropométricas, tipo peso, altura, índice de massa corpórea, superfície corporal. Então, eu vou ter que ter uma tabela, um Excel com todos esses dados, sendo que o TAPS e o MAPS são as minhas variáveis principais, e eu vou pedir para o estatístico, né, ou para o programa de estatístico, para aplicar testes que me mostram a correlação ou não do TAPS e do MAPS com todas essas outras variáveis, tá? Então, eu tenho que fazer uma planilha, aqui são exemplos de planilhas de Excel, com o maior número de dados possíveis. Eu tenho idade, eu tenho sexo, eu posso codificar o sexo como um masculino, 2 feminino, aqui idade e número, peso em quilos, altura, superfície corpórea, índice de massa, presença de hipertensão, diabetes, doença arterial coronariana, tabagismo, dislipidemia e assim por diante. E aqui as variáveis que eu quero correlacionar. Esse é um exemplo daquele estudo de aorta torácica, né? Eu vou colocar o valor ou a medida em milímetros do anel, aqui a medida indexada pela superfície corporal,
junto ao seio de Valsalva, à junção, a horta ascendente, etc, etc, etc. Então, a planilha de Excel, desde o começo do seu estudo, sugiro que comecem a planilhar já com o primeiro paciente coletado, tá? E essa planilha você vai mandar para o estatístico. Aí, ok, foi para o estatístico e eu tenho que, ele me dá um relatório e eu tenho que colocar esse relatório. Não é um copia e cola do estatístico, eu tenho que interpretar o relatório que o estatístico me manda e colocar de uma maneira entendível, digamos assim, no meu artigo científico, as minhas principais achados. Então, eu tenho que colocar esses resultados o mais claramente possível e verificar a formatação de dados requisitada pela revista. Então, todas as revistas têm normalmente um item, quando você vai submeter, que na formatação, por exemplo, das tabelas, tais revistas preferem que sejam de um jeito, as figuras de outro, né? Em tudo de uma maneira clara e de acordo com as normas de cada revista. Notem, cada revista tem uma formatação diferente, preste atenção, porque se vocês mandarem com uma formatação, por exemplo, uma tabela que não é aceita nos padrões da revista, o seu artigo vai ser recusado, porque ela não vai perder tempo em te mandar de novo, ó, conserte a tabela que você fez, tá? Então, recomendação, sempre que for mandar um artigo científico, olhe o escopo da revista e olhe as normas para publicação de cada revista, certo? E aí, eu vou chegar, né, nesses resultados, mas veja bem, os resultados e discussão, ou os principais resultados, têm que estar de acordo com o objetivo, com o meu título, com a introdução, porque o que acontece na maioria dos artigos recusados, gente, isso realmente acontece, é que eu tenho um artigo falando, por exemplo, de alterações do ventrículo esquerdo encontradas na esclerose múltipla. E a resultado de discussão, ele fica falando sobre o ventrículo direito, porque lá no meio dos achados ele achou que o ventrículo direito também se alterou. Aí ele perde um tempão falando do ventrículo direito, mas poxa, o título era do ventrículo esquerdo, entendeu? Então prestem atenção, não falem resultados que não estão de acordo com o seu título, com o seu objetivo. Vocês podem colocar um adendo, tipo assim, entretanto, né, ou em adição, foi observado que nessa mesma população encontramos alterações significativas também do ventrículo direito, pode até citar quais alterações, entretanto não era o objetivo principal do nosso estudo, e esse dado vai ser acrescentado ou estudado posteriormente com mais casos em um artigo futuro, tá? E fala dos principais resultados, geralmente os resultados positivos, tá? Os principais resultados. Então, aqui a discussão onde eu brigo muito com o pessoal. Veja bem, discussão não é uma revisão da literatura per se. A discussão é em cima dos achados principais da sua pesquisa. Sempre, qualquer artigo científico, se vocês forem pegar para ler e prestarem atenção, a discussão começa assim, em 100% dos casos. O presente estudo demonstrou uma correlação significativa entre Aí eu vou discutir ou chamar artigos na literatura que corroboram ou não os meus achados no meu artigo. Então, não é assim, o que eu vejo que a maioria faz errado, termina seu artigo, seus dados, né, e na discussão começa a falar a função do ato esquerdo é revisada desde antigamente, etc, etc. Gente, não.
A discussão, guardem isso, porque isso ninguém fala pra gente. Isso a gente leva a bomba das revistas. A discussão começa em cima dos achados predominantes do seu trabalho científico, certo? E aí eu vou discutir se os meus achados são válidos de acordo com a literatura ou são inválidos ou são inéditos, por que não? Certo? E sempre, em qualquer artigo, a gente tem que fazer a nossa meia-culpa. Então, eu vou colocar, já me redimindo para o revisor, as limitações que eu encontrei no meu próprio estudo. Poxa, eu não achei determinada coisa de acordo que nos outros trabalhos científicos, o meu achado foi ao contrário. Por quê? Aí eu vou explicar. Será que o meu tamanho da amostra era muito pequena? Faltavam dados, eu não fiz determinada análise, né? Ou determinado parâmetro não foi analisado, ou essa população não tinha tal características. Enfim, você vai discutir as falhas do seu artigo científico, né? Ou da sua pesquisa clínica. Isso é de muito bom tom, porque se você não fizer isso, o revisor vai fazer. Ele vai perguntar, entre itens e vários, por que não foi feita determinada coisa no seu trabalho, certo? Enfim, quando se conclui que uma diferença não é estatisticamente significativa, isso não indica propriamente que as médias sejam iguais, ou que não exista um efeito substantivo. Indica apenas que não houve evidência suficientemente forte para provar a hipótese nula que era falsa, ou seja, o seu artigo, o seu título, não conseguiu provar, por exemplo, que o mar se interfere na função sistólica do ventrículo esquerdo. Por quê? A diferença não foi significativa. Então, pode ser que se eu tivesse uma amostra maior, em vez de 100 pacientes, eu pegasse 150 ou 200, eu achasse uma diferença significativa. Mas a minha amostra era muito pequena, então atentem, resultados negativos também têm que ser explicados. E não se atentem muito ao valor do P e a tal da diferença estatística. Por quê? O valor de P que todo mundo coloca nos artigos, P significativo abaixo de 0,05, ele não é um teste definitivo. Leve em consideração a magnitude do efeito, os intervalos de confiança, o tamanho da amostra, o poder do teste estatístico utilizado. E isso os revisores criticam. Eu achei um P significativo. E ele vai te perguntar, mas baseado em qual teste estatístico você fez isso? Então, tenha noção que às vezes achar um P significativo nem sempre é o padrão ouro, né? De acordo com o teste estatístico utilizado. E aí você tem que provar por que você acha que o seu P, além de significativo, ele é importante. Porque foi usado tal e tal teste estatístico. Enfim, quais foram então os motivos, causas que levaram a não encontrar diferença estatística significativa, né? Isso pode estar lá nas limitações do meu estudo. Foi um problema com o número de amostras, foi um problema com o método de coletas de dados, houve influência de fatores não controlados conhecidos, né? E vários, né? Enfim, a análise estatística foi adequada. Ou caso eu não encontre um dos problemas anteriores, como é que eu posso explicar esse resultado? O que ocasionou o resultado? Então, isso tudo está nas limitações do seu estudo e na discussão. Eu vou tentar explicar o máximo possível para a pessoa que vai ler o meu artigo todos os meus achados. E, por fim, se esse resultado possui alguma aplicação prática. Partindo do pressuposto que o efeito esperado realmente não aconteceu, isso significa o quê? Quais são as implicações práticas desse resultado? Né? Eu achar que, por exemplo, eu posso dar uma guinada, achar que o vírus do Covid não é o causador da pneumonia.
Isso tem importância, por quê? Certo? Você pode jogar isso para um estudo futuro ou colocar mais hipóteses no final do seu artigo para que alguém continue o seu estudo, certo? E aí o resultado indica em qual direção vai seguir. Você pode continuar o seu estudo ou jogar para alguém que, lendo o seu artigo, se interesse pelo tema e prossiga a sua investigação. Por exemplo, né, já que esse efeito ou fenômeno não pode ser observado dessa forma, qual forma seria possível? Como fazer para conseguir resolver esse problema? Então, você pode jogar, por exemplo, um item, perspectivas futuras do seu achado, né, se foi inédito ou não. Isso é um exemplo. Então, entre as consequências dessa busca insana pelo P menor que 0,05 está a tendência em desviar a atenção do tamanho real de um efeito. Algumas diferenças podem ser significativas segundo estatísticas, mas irrelevantes na prática clínica e vice-versa. Por exemplo, eu fiz um estudo em crianças e adolescentes hipertensos sobre o espessamento da parede arterial do complexo médio intimal nas artérias carótidas dessas crianças, comparados com crianças não hipertensas. E eu achei uma diferença, um P significativo de 0,0 tantos milímetros, veja, porque é uma camada muito fina o complexo médio intimal, em comparação ou entre as crianças hipertensas e não hipertensas. E o meu orientador perguntou, mas essa diferença de 0,04 milímetros serve para alguma coisa? Isso é significativo? Sim, isso é muito significativo, porque essas crianças, apesar da diferença em milímetros, elas já possuem um dano na parede vascular arterial sistêmica. Então, isso você vai ter, isso é um exemplo que eu dei. Então, você vai explicar por que esse P foi significativo e para que ele serve, tá? Ou se mesmo sendo significativo, não serve para nada, certo? Se com a nossa pesquisa nós não conseguimos descobrir qual é a explicação para um determinado fenômeno, ao menos nós descobrimos qual explicação não é. Isso é importante? Sim, pois os resultados negativos também são resultados. São tão válidos quanto os positivos e a sua publicação evita a duplicação de esforços, ou seja, cientistas da mesma área não irão tentar os mesmos experimentos. Tá? Existe uma resistência na literatura, nas revistas, em aceitar estudos com resultados negativos, né, ou inconclusivos, mas algumas revistas já estão aceitando. Né? Existe uma outra classe de revistas, me parece que só aceitam estudos negativos, né, que a sua hipótese foi nula, digamos assim. Mas é uma luta, tá? Você chegar no final do seu artigo e ver que ele foi negativo. E aí você, para publicar, você tem que explicar muito bem quais são as suas perspectivas futuras do porquê que isso não foi achado e por que isso é importante, o teu achado negativo. Certo? Enfim, a conclusão do seu artigo tem que estar em conexão com o seu título. Voltando àquele caso que eu expliquei, né? O aluno fez um trabalho bonito das alterações do ventrículo esquerdo na esclerose múltipla, porém, na conclusão, colocou que a esclerose múltipla afeta o ventrículo direito, etc. E tal. Gente, não tinha nada a ver com o título. Esse ventrículo direito, ele poderia pôr um adendo, podia pôr na conclusão, a esclerose múltipla não afeta o ventrículo esquerdo, entretanto foram achadas alterações significativas no ventrículo direito. Ponto. Mas ela tem que falar obrigatoriamente em relação ao seu título e ao seu objetivo do seu trabalho. Uma coisa tem que estar conectada com a outra, tá? E as referências, claro, absolutamente todas as informações ou ideias que você cita no teu artigo devem ser referenciadas, inclusive o seu próprio trabalho. Porque às vezes as pessoas fazem séries de pesquisas, né?
E eu já fiz um trabalho anterior que eu achei tal coisa. Você tem que citar esse seu trabalho anterior e aonde ele foi publicado. Não fale de boca nunca, você sempre tem que referenciar. Isso aqui, Vancouver é um estilo das referências, são vários. De novo, tem que olhar a formatação da revista e lá tem um ITS, formatação das referências. Como você vai colocar as referências no seu artigo. Se é em caixa alta, se é separado, se é entre parênteses, e qual o estilo de escrever. Tem vários, né? A maioria prefere o Vancouver, tá? Evitar o plagiarismo, que acontece que a maioria faz um copia e cola, né? Copia lá uma determinada discussão que encontrou um outro artigo e cola ipsis lipsis no seu artigo. Isso não pode, você deve citar palavras, ideias ou dados de outros autores em suas próprias palavras, não fazer copia e cola. O plagiarismo implica na rejeição sumária do seu artigo, certo? Então, evitem plagiarismo. Descrevam determinado achado com as suas palavras e citem o artigo ou o autor que você está se referindo. Então, aqui só um exemplo, né? Eu explico, eu falo, e as pessoas fazem o contrário e ficam desesperados. Eu espero que essa aula não tenha deixado vocês desesperados, é uma sequência, né, dos artigos científicos, mas que eu espero que tenha dado alguma luz para vocês de como escrever os seus artigos científicos, né? É uma batalha, né? Geralmente a gente começa, né, o ano letivo, né, os nossos mestrados e doutorados no começo do ano, e no final do ano a gente está desesperado porque até então a gente não consegue publicar e não consegue terminar o artigo científico. Muito obrigada, gente. Foi um prazer. Espero que tenham gostado. Gracias, doctora, y a todos hasta mañana.